Fala galerinha, tudo bom com vocês? Mais uma videoaula do canal Matemática Descomplicada. Nesse vídeo eu vou falar para vocês a respeito da equação de segundo grau. Algumas pessoas pediram para que eu fizesse uma videoaula falando a respeito, então vou falar agora, até porque eu acredito que seja de fundamental importância quando você fala de matemática, você saber de equação do segundo grau. Apesar de ter esse nome, você não aprende ela somente no segundo grau, igual eu imaginava quando eu era criança, quando eu estudava. Você aprende ela como equação do segundo grau por outro motivo. Existem vários tipos de equações e eu vou falar mais ou menos por cima para vocês identificarem por que é segundo grau, por que não é, mas primeiro eu vou falar a respeito dos pré-requisitos para você entender isso aqui. Você tem que saber a respeito das regras de sinais na adição, subtração, multiplicação e divisão. Se eu não me engano, já tem uma videoaula que fala a respeito disso. Potenciação. Vocês têm que ter uma ideia mínima de potenciação. Por exemplo, 2 ao cubo, 2 à quarta potência, como que calcula, quanto dá. Radiciação, que nada mais é do que você fazer, como posso dizer, fatoração de um número para descobrir quanto é a raiz dele. No nosso caso vai ser raiz quadrada, porque a gente está falando de equação de segundo grau. Então, se eu falasse, por exemplo, raiz quadrada do número 4, eu sei que o resultado é 2. Então, isso é radiciação. E as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Saber o mínimo do mínimo. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já sabe pelo menos metade do que tem aqui. Vamos lá. Existem 2 momentos que você precisa calcular uma equação de segundo grau. A primeira é a tal da fórmula de Bhaskara. O problema é que nessa fórmula, você, mesmo chamando Bhaskara, a fórmula não é dele. Tem toda uma briga aí que faz com que seja de Bhaskara, mas não foi ele que desenvolveu. Num outro momento eu falo a respeito disso. Outra coisa, essa fórmula de Bhaskara é o tal do encontrar o delta. Então você tem que lembrar dessa fórmula: b ao quadrado menos 4ac, ou 4 vezes a vezes o c. Então, esse é o nosso primeiro momento. Nosso segundo momento é calcular o valor do x. Então, tem aquela piadinha, né? Encontre o valor de x. Aí você fala, não, eu não, ele tem que saber se dá o valor. Mas, enfim, se você não riu, não tem problema. Que quando você vai chegar na segunda etapa, tem professores que chamam de x', tem professores que chamam de x1. Que encontrar o x nada mais é do que fazer uma conta nesse formato aqui: menos b mais menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Por que eu falei de x1, x2 ou x', x2'? Porque isso aqui se transforma em 2 contas. Uma com o delta, a raiz de delta positivo, e outra com raiz de delta negativo. Então, é exatamente isso que acontece. Uma fica, por exemplo, x' como menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes o a. E quando eu falo x duas linhas, eu falo menos b, só que agora aqui é menos raiz de delta dividido por 2a, ou 2 vezes a, como você queira chamar. E a partir daí, a gente começa a fazer então nossas continhas. Eu vou procurar aqui rapidão na internet só um modelinho de equação de segundo grau. Deixa eu ver se pelo telefone fica rápido de procurar. Equação de segundo grau. Vamos lá. Eu quero pegar só as continhas. Bom, eu vou usar então 2
x ao quadrado mais 2x mais 6 igual a zero. Vamos começar então por essa equação. Como que eu sei quando ela é de segundo grau? Então, o que indica para mim se ela é de segundo grau é exatamente esse expoente 2 aqui, ó, no x. Aí você fala, então quer dizer que se eu tiver uma equação qualquer que não tiver esse 2 como expoente do x, ela não é de segundo grau? Exato. Se, por exemplo, eu tiver uma equação nesse formato aqui, eu sei que ela é uma equação de primeiro grau, porque o meu expoente, se não aparece, é a mesma coisa do que 1. Lembrando que 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. Então, esse 1 não precisa aparecer para saber que ele está aqui. Então, isso aqui seria equação de primeiro grau. Então quer dizer que se aqui fosse um 3, seria equação de terceiro grau? Exato. E eu posso ter equação de segundo grau de forma completa e forma incompleta. Então, por exemplo, eu posso ter uma equação nesse formato, a gente chama ela de completa. Eu posso ter uma equação de segundo grau, por exemplo, nesse formato, ela é incompleta, porque falta um pedaço. Aí você fala, como que eu identifico isso? Seguinte, tem uma coisa que a gente chama de coeficiente. Então, nós temos 3 coeficientes. O primeiro que acompanha x ao quadrado, o segundo que acompanha o x, e o terceiro que seria só o número. Esse só o número é como se fosse x elevado a zero. Então, lembrando que qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Eu já tenho um vídeo que eu falo a respeito disso. Então, por exemplo, isso aqui, se eu fizesse 6 vezes x elevado a zero, vocês não concordam que seria 6 vezes 1? E vocês não concordam que daria 6? Por isso que a gente já coloca 6 aqui. Então, x elevado ao quadrado, elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a zero. Só que a gente nem fala desse x aqui por conta disso, então eu já deixo o número. Então, primeira coisa, vocês têm que saber então essa ideia dos coeficientes. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. No meu caso, o A é quem está com x ao quadrado, então o meu A vale 2. O B é quem está acompanhado do x, aqui coincidente meu B, vale 2 também. E o meu C vale 6, então eu tenho 6 aqui. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for calcular Bhaskara, que é essa primeira parte, e quando você for calcular a segunda, que você estiver procurando as raízes, pode ver que aparece A, B e C. Então você precisa saber esses valores aqui. Continuando. Agora você vai colocar os valores que você encontrou para os coeficientes, né, para A, B e C, na fórmula, e começar a resolver. Então, vamos lá. Você tem delta igual B ao quadrado, então já vou substituir 2 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes A. Quanto vale o nosso A? Vale 2. Quanto vale o nosso C? Vale 6. Nesse caso aqui, eu vou fazer então 2 ao quadrado, que é igual a 4, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 8, 8, 16, 32. Então aqui dá 32. Nessa equação do segundo grau aqui, a gente não vai conseguir descobrir o valor de delta. Já vou explicar por quê. Ou melhor, vai dar negativo mesmo. Por que aqui vai dar menos? Porque esse 2 é positivo e esse 6 é positivo. Se eu estivesse olhando regra de sinais aqui, daria negativo. E se eu olhar de novo aqui, continua negativo. Então tem um outro vídeo que eu falo a respeito disso também. Então dá menos. Então nosso delta ficaria valendo menos 28. Por que eu falo que não dá para continuar daqui? Quando eu digo no conjunto dos números reais, não existe solução. Por quê? Na segunda parte aqui, eu tenho que fazer raiz de delta. E não existe raiz de um número negativo. Lembrando que se eu tiver, por exemplo, fazendo raiz do número 4, vai ser a mesma coisa que o 2, imaginando que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Logo, 2 vezes 2. Se eu estiver pensando, por exemplo, um número qualquer que vezes ele mesmo dê 28, não existe no conjunto dos números reais. Por quê? Porque não tem como eu fazer, por exemplo, raiz do menos 4. Não tem como eu fazer menos 2 vezes menos 2, porque
aqui vai dar 4 positiva. Só lembrar da regra de sinais. Então aqui não tem como. Essa é uma observação que eu queria fazer. Eu vou tirar a folha daqui do caderno, porque senão não dá para enxergar. Não dá para ficar posicionando a filmadora. E vamos lá então. Não tem como. Agora, a gente tem que fazer as seguintes observações. Eu posso ter delta valendo um número positivo, eu posso ter delta valendo 0, ou eu posso ter delta valendo um número negativo. Ou seja, delta maior que 0, delta igual a 0 e delta menor do que 0. Se você não lembrar esses sinais aqui, você pode fazer o seguinte, faz os dois, risca embaixo e você olha, se esse número lembra o 7, então esse aqui maior que, e esse aqui lembra o número 4, então significa menor que. Vamos lá, continuando. Vamos imaginar que eu tivesse uma outra equação. Deixa eu ver se eu tenho alguma fácil. Bom, vou usar uma outra equação então. Nessa equação eu vou usar x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Deixa eu fechar essa porcaria aqui para não tirar meu foco. Vamos lá. Então, agora a gente vai usar a fórmula aí do Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta fica B vale menos 2. Então, ficaria menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A. Se não tem nada acompanhado do x, ele vale 1. Vezes o valor do C. Meu C vale menos 3. Então, entre parênteses aqui. Menos 2 ao quadrado eu já sei que vale 4. Porque o expoente é par. Tem um vídeo que eu falo a respeito disso também, se você estiver com dúvida. Menos. Aqui eu vou fazer 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Só que nesse caso vai dar positivo o resultado. Por quê? Negativo aqui é positivo. Se você for estudar o sinal aqui dá negativo e sinais iguais aqui vai dar positivo. Então aqui vai ser 4 mais 12. Vou continuar aqui na frente. 4 mais 12 igual a 16. Então, delta igual a 16. Já vou calcular a raiz de delta. Ou melhor, raiz de delta igual a raiz de 16. E raiz de 16 eu pergunto, que número vezes ele mesmo que dá 16? Então, é o 4. Agora eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa então era fazer... Vamos lá, vou procurar o valor de x primeiro, ou x' igual menos b mais, no caso, raiz de delta, dividido por 2a. Aqui ficaria então menos b. Se meu b vale menos 2, a fórmula indica que é o número com sinal trocado. Então fica valendo 2. Mais raiz de delta, então mais 4. Dividido por 2 vezes a. Se a vale 1, então 2 vezes 1 é igual a 2. Então aqui, 2 mais 4, 6, dividido por 2 vai dar 3. Então meu x' é igual a 3. Essa é a primeira raiz. Agora eu vou fazer a segunda conta, que é x duas linhas, ou x2, depende de como você está acostumado a ouvir isso. Vou repetir a fórmula, só que agora aqui vai ser negativo. Então, menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então fica a mesma conta, só que com sinal negativo. 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 é a mesma coisa que menos 2. Dividido por 2, então meu resultado é menos 1. Então, meu x, duas linhas, é igual a menos 1. Certo, pessoal? Então, só recapitulando.
falei que a gente pode ter equação de segundo grau completa e incompleta, já expliquei por quê. Falei para vocês do delta, quando ele for maior que zero, menor que zero ou igual a zero. Quando ele for maior que zero, você vai ter duas raízes, que foi o nosso caso aqui. Um x com esse valor e um outro x com valor diferente. Agora, quando o meu delta for igual a zero, isso aqui vai ser dois valores iguais. Então a gente fala que só tem uma raiz. Por exemplo, vamos imaginar que fosse aqui zero nessa conta. Então ficaria 2 menos 0 dividido por 2. E a outra conta ficaria 2 mais 0 dividido por 2. Você não concorda que 2 mais 0 é 2? 2 dividido por 2 é 1. E você não concorda que 2 menos 0 é 2 e dividido por 2 também vai dar 1? Então, quando o delta for maior que 0, ou seja, positivo, eu tenho duas raízes, né? Porque uma dá menos 1 e outra dá 3 nessa conta. Quando o meu delta for igual a 0, eu vou ter só uma raiz, porque as contas no final serão com o mesmo resultado. E quando o meu delta for menor que 0, quando ele for negativo, acontece igual aqui, nesse menos 28. Não tem como fazer, porque não existe dentro do conjunto dos números reais qualquer número vezes ele mesmo, se for negativo, que o resultado dê negativo. Que, lembrando as regras sinais, ele dá positivo. Bom, basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Desculpa falar meio rápido, mas o vídeo ficou extenso. Não ficaria bom prolongar. Mas se você tiver dúvida, deixa a pergunta aí nos comentários. Eu posso responder, ou dependendo do tipo de dúvida, eu posso fazer até um outro vídeo explicando isso para vocês. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe nas redes sociais aí, porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. E vamos compartilhar o conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima videoaula. Um abraço, fui!